Aqui, nós mergulhamos em temas profundos e revelações intrigantes, sem preconceitos, sempre em busca de mais conhecimento e discernimento. Hoje, vamos desvendar um dos assuntos mais fascinantes e polêmicos da história, o livro perdido de Maria Madalena. Mergulharemos em mistérios antigos, em contos que já influenciaram incontáveis gerações. Para começar, você sabia que existe um evangelho considerado apócrifo que é atribuído a Maria Madalena? Por muito tempo, a imagem predominante foi a da mulher pecadora, arrependida e quase sem voz, que teria lavado os pés de Jesus e recebido o perdão. Mas uma série de textos antigos, muitos deles descobertos em regiões remotas e em condições quase milagrosas, como os achados em Nag Hammadi, sugerem algo muito diferente sobre quem foi essa mulher. Esses documentos chegam até nós como fragmentos, nem sempre completos, mas repletos de sabedoria e reflexões extraordinárias. Eles apontam para a possibilidade de Maria Madalena ter sido uma discípula muito próxima de Jesus, talvez até mesmo a mais dedicada e perspicaz de todas. Este vídeo é mais do que uma simples exposição de fatos históricos. É um convite para explorar camadas e mais camadas de teorias, evidências e interpretações. Você vai descobrir curiosidades que ultrapassam as fronteiras da história oficial e mergulham em tradições esotéricas, teorias da conspiração e até mesmo referências sutis na arte renascentista. Essa jornada vai mostrar como a busca pela verdade pode tanto iluminar quanto perturbar. Existem benefícios e malefícios em desenterrar textos antigos e reinterpretar figuras históricas. Há quem se sinta fortalecido e inspirado, e há quem enxergue tudo isso como uma ameaça à estrutura estabelecida. Por isso, este é um convite à reflexão e ao conhecimento, sem dogmas. Abordaremos desde passagens específicas do chamado Evangelho de Maria até o suposto envolvimento de Leonardo da Vinci com segredos ocultos. Falaremos de datas que vão do século I até nossos tempos modernos, passando pelo século V e chegando a descobertas feitas em 1945, quando manuscritos foram localizados em cavernas próximas à localidade de Nag Hammadi. Discutiremos intrigas entre apóstolos e por que algumas correntes do cristianismo veem Maria Madalena como uma líder que foi silenciada. Vamos iniciar nossa jornada abordando primeiramente quem foi Maria Madalena, de acordo com o que se sabe na tradição bíblica canônica. Nas narrativas mais difundidas, ela surge como uma seguidora devotada de Jesus, presente em momentos cruciais de seu ministério e da paixão. Há passagens que a descrevem como tendo sido libertada de 7 demônios por Jesus, bem como passagens onde ela é descrita indo até o túmulo de Jesus após a crucificação e presenciando em primeira mão a notícia da ressurreição. Em muitos ambientes, prevalece a ideia de que Maria Madalena era pecadora, possivelmente uma prostituta que foi perdoada. No entanto, isso pode ser fruto de confusões na leitura das passagens bíblicas em que outras Marias e outras mulheres aparecem. Ao longo dos séculos, a tradição cristã oficial, especialmente em algumas vertentes, fortaleceu essa imagem de mulher arrependida, sem dar muita ênfase à possibilidade de que ela pudesse ter sido uma discípula influente. E é justamente neste ponto que os textos gnósticos entram em cena, apresentando uma outra perspectiva. Quando falamos de gnosticismo, estamos nos referindo a uma corrente de pensamento antigo que valoriza, antes de tudo, o conhecimento interior como via de salvação. O termo gnose vem de uma palavra grega que significa conhecimento espiritual ou discernimento profundo. Para os gnósticos, a matéria costuma ser vista como uma prisão, e a libertação da alma seria alcançada através de revelações que quebram as ilusões do mundo material.
Dentro do cristianismo, existiram correntes gnósticas que interpretavam a mensagem de Jesus sob essa ótica mais espiritualizada e menos ritualística. Foi nesse caldo cultural que surgiram diversos escritos, entre eles o Evangelho de Maria. Este evangelho, também conhecido como Evangelho de Maria Madalena, não está completo. Existem alguns códices antigos, um deles em grego, mas em fragmentos, e outro em copta, igualmente incompleto. Esses textos foram encontrados em diferentes momentos da história. Uma parte importante foi descoberta no que chamamos de Códice de Berlim, em 1896. Mas a verdadeira relevância dessas descobertas só começou a ficar clara no século XX, mais especificamente depois da descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi em 1945. Foi a partir dessas descobertas que a comunidade acadêmica e religiosa passou a olhar para esses textos com mais seriedade, tentando entender o que eles significam para a história do cristianismo e para a figura de Maria Madalena. Mas por que chamar esse texto de evangelho? A palavra evangelho vem do grego evangelion, que significa boa nova. No caso dos textos canônicos, como os evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos relatos que descrevem a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, buscando transmitir uma mensagem de salvação. Já no Evangelho de Maria, o foco não está tanto em narrar episódios da vida de Jesus, mas sim em transmitir ensinamentos espirituais que teriam sido passados a Maria Madalena de maneira bastante direta. Em certo trecho, Jesus aparece ressuscitado, conversando com seus discípulos e explicando-lhes segredos do reino dos céus. Quando ele sai de cena, os discípulos ficam confusos, temerosos e se perguntando o que fazer a seguir. É Maria Madalena quem assume a palavra, tranquilizando-os e compartilhando revelações que Jesus teria confiado a ela. Essa história, por si só, já traz implicações profundas. Primeiramente, coloca Maria Madalena em um papel de liderança e autoridade espiritual, perante homens como Pedro e André. Em segundo lugar, sugere que houve ensinamentos reservados que Jesus teria passado a ela, o que incomoda especialmente Pedro. Em um dos momentos mais marcantes do texto, Pedro diz algo como: será que ele falou de modo especial a uma mulher e não a nós? Isso demonstra certo desconforto com a ideia de que Maria Madalena teria recebido instruções tão sagradas. Em resposta, Maria Madalena fala de visões místicas e de um itinerário da alma através de 7 potestades ou camadas, nas quais ela precisa vencer diferentes paixões e apegos até atingir a plenitude espiritual. Essas descrições deixam claro o caráter gnóstico do texto, pois há toda uma ênfase na subida da alma a dimensões superiores e na superação da confusão mental que nos impede de reconhecer nossa natureza divina. Essa ênfase não aparece nos evangelhos canônicos de modo tão explícito. Outro ponto interessante é que no Evangelho de Maria não há menção de uma crucificação ou ressurreição detalhadas, pois o foco se concentra nas revelações espirituais, mostrando que se trata de um texto de natureza diferente das narrativas oficiais. Agora, a questão que intriga muitos é: por que esse texto e outros semelhantes foram excluídos do cânon bíblico? Para compreender melhor, devemos retornar aos primórdios da Igreja, quando havia muitas correntes diferentes de cristianismo. Durante os primeiros séculos, cada comunidade tinha seus textos e suas interpretações. Aos poucos, na medida em que a Igreja foi se institucionalizando, surgiram concílios e decretos que estabeleceram quais textos eram considerados ortodoxos e quais eram heréticos. Essa seleção resultou nos livros que compõem o Novo Testamento atual. Textos que apresentavam ideias muito distintas da corrente majoritária acabaram sendo deixados de fora.
E foi assim que alguns evangelhos, como o de Maria, o de Tomé, o de Filipe e outros, foram rotulados como apócrifos ou gnósticos. Esse processo de seleção não deve ser visto como um evento simples ou imediato. Foi um conjunto de debates, tensões políticas, disputas por autoridade e interpretações teológicas. Talvez o fato de o Evangelho de Maria promover uma liderança feminina incomodasse setores mais patriarcais da Igreja. Talvez a perspectiva extremamente mística e a proposta de uma salvação baseada no conhecimento interior não combinasse com a linha que defendia a importância de sacramentos e de uma hierarquia sacerdotal bem definida. O fato é que esses textos permaneceram por séculos em condições obscuras, muitos sendo destruídos, alguns escondidos em cavernas e outros guardados em bibliotecas inacessíveis à maioria da população. E é neste ponto que chegamos a uma das partes mais instigantes: como e quando essas obras foram redescobertas. No caso de Nag Hammadi, foi em 1945 que camponeses encontraram jarros contendo códices em uma região do Alto Egito. Esses documentos, escritos em copta, continham vários textos gnósticos. O Evangelho de Maria, embora não estivesse exatamente nessa coleção, o interesse que se voltou para Nag Hammadi ajudou a revelar e traduzir outros textos semelhantes. Essa descoberta coincidiu com um período de grande efervescência intelectual no Ocidente, em que estudiosos começaram a questionar muito do que era tido como estabelecido sobre as origens do cristianismo. Houve então um interesse renovado em compreender esses evangelhos que ficavam à margem do cânone. Enquanto essa onda de descobertas acadêmicas acontecia, paralelamente, muitas pessoas passaram a nutrir teorias de conspiração. Alguns acreditam que a Igreja tentou suprimir esses documentos de modo intencional, temendo que eles abalassem a base do cristianismo institucionalizado. Outros defendem que esses textos foram simplesmente abandonados porque não eram coerentes com a doutrina e, portanto, não haveria uma conspiração, mas apenas uma escolha histórica da corrente mais poderosa. De um jeito ou de outro, o fato é que o Evangelho de Maria e outros apócrifos desafiam a forma como muitas pessoas entendem a própria figura de Jesus, do cristianismo e do papel das mulheres nas primeiras comunidades cristãs. Até agora, já vimos quão diferente é a retratação de Maria Madalena nesses escritos. Mas será que ela teve algum tipo de relacionamento íntimo com Jesus? Essa pergunta fascinante ganhou os holofotes populares, sobretudo depois do sucesso de ficções como O Código da Vinci. Há um trecho do Evangelho de Filipe, que também é gnóstico, onde se insinua que Jesus costumava beijar Maria Madalena de modo especial e que isso gerava ciúmes em outros discípulos. A interpretação desse trecho pode variar. Para alguns, é apenas um símbolo de proximidade espiritual, enquanto outros leem como uma evidência de que existia entre os dois algo mais romântico, ou pelo menos de um afeto que ia além de uma relação mestre e discípula. O que é fato é que Maria Madalena era querida por Jesus, pois até mesmo nos evangelhos canônicos ela tem destaque em momentos cruciais. Já nos textos gnósticos, ela surge como a grande confidente, aquela que entende as palavras de Jesus mais do que os demais e que ousa perguntar além do que a tradição esperava de uma mulher na época. Essa postura progressista e iluminada de Maria Madalena pode ter sido, de certa forma, silenciada por uma tradição que valorizava figuras masculinas. Ainda mais se pensarmos que na história oficial, Pedro é visto como o líder, o fundamento da Igreja, o primeiro Papa na tradição católica. O atrito entre Maria e Pedro no Evangelho de Maria parece refletir uma disputa real por legitimidade dentro das primeiras comunidades cristãs. Agora, vamos aprofundar nossa narrativa e falar um pouco sobre as possíveis conexões entre esses segredos de Maria Madalena e a arte de Leonardo da Vinci.
Pode parecer um salto muito grande no tempo, mas há teorias que dizem que em 1452, ano do nascimento de Da Vinci, já circulavam alguns manuscritos ou tradições orais que apresentavam uma visão alternativa da relação entre Jesus e Maria Madalena. Leonardo da Vinci viveu durante o Renascimento, período em que redescobertas de textos antigos estavam em efervescência. Ele era famoso por se interessar por tudo, desde anatomia até engenharia e esoterismo. A teoria que ficou popular sugere que Da Vinci teria intencionalmente colocado em sua obra A Última Ceia, a figura de João com traços femininos, dando a entender que, na verdade, ao lado de Jesus estaria Maria Madalena. Nesta interpretação conspiratória, Da Vinci pertenceria a sociedades secretas, como o suposto Priorado de Sião, que supostamente guardavam a informação de que Maria Madalena teria sido esposa ou companheira de Jesus, possivelmente gerando descendentes que teriam sido protegidos ao longo dos séculos. A pintura A Última Ceia apresentaria diversas pistas cifradas sobre essa história oculta, desde o formato em V que se forma entre Jesus e João, interpretado como Maria Madalena, até a ausência de um cálice evidente, o que levaria à suposição de que o cálice sagrado seria, na verdade, a própria Maria Madalena ou sua linhagem. Claro que essa teoria não encontra respaldo na maioria dos historiadores da arte, que argumentam ser comum a representação de João como jovem e imberbe, algo que acontecia frequentemente na arte da época. Mas o fascínio por esse assunto se tornou tão grande que muitas pessoas seguem tentando decifrar cada detalhe do quadro de Da Vinci, associando-o à figura de Maria Madalena e ao suposto segredo que o artista teria querido deixar como legado para as gerações futuras. Interessante notar que, apesar de ser considerado um gênio da ciência e das artes, Leonardo da Vinci viveu em uma época em que a Inquisição ainda atuava fortemente. Qualquer manifestação contrária aos dogmas católicos poderia resultar em severas punições. Por isso, faz sentido que, se Da Vinci tivesse crenças heterodoxas ou informações secretas, ele precisaria transmitir essas ideias por meio de metáforas e códigos. Esse cenário, cheio de mistério e possibilidades, abriu alas para histórias intrigantes que permeiam a cultura popular até os dias de hoje. Agora, vamos falar sobre como esse assunto impacta a sociedade atual. Se, por um lado, a redescoberta de textos como o Evangelho de Maria Madalena nos convida a revisitar a história com outros olhos e a valorizar a possível importância feminina no cristianismo, por outro, também desperta controvérsias e inseguranças. Muita gente tem receio de que questionar a narrativa oficial possa abalar a fé e desestruturar práticas religiosas centenárias. É inegável que, para algumas pessoas, a simples menção de que Maria Madalena poderia ter sido muito mais do que uma simples seguidora já soa como uma afronta. Em contrapartida, para outras, a ideia de que ela era uma líder espiritual engrandece a mensagem de Jesus, pois mostra que, desde o princípio, as mulheres poderiam desempenhar papéis fundamentais. Existem benefícios em trazer esse debate à tona. Um deles é a ampliação do nosso entendimento sobre a diversidade do cristianismo primitivo. Entender que houve disputas, ideias diferentes e até evangelhos que hoje não fazem parte da Bíblia canônica pode nos ajudar a compreender como a fé foi construída e consolidada ao longo dos séculos. Outro benefício é dar visibilidade a vozes que foram esquecidas, como a de Maria Madalena. Ela pode ser vista como uma figura que representou a força e a independência femininas em uma sociedade extremamente patriarcal. No entanto, há também malefícios potenciais. Um deles é o risco de cair em teorias de conspiração desenfreadas, onde tudo é um grande segredo e nada é confiável.
Há quem use o fato de haver textos alternativos para atacar toda a estrutura cristã ou espalhar histórias sem fundamento. É preciso discernimento, pois a tradição cristã canônica também é fruto de séculos de reflexão e não deve ser desprezada por completo simplesmente porque descobrimos textos diferentes. Outro ponto delicado é que, ao enfatizar demais a possibilidade de um relacionamento romântico entre Jesus e Maria Madalena, há quem se perca na curiosidade sensacionalista e se esqueça de examinar a real profundidade espiritual desses escritos. Isso pode desviar o foco do que realmente interessa. As lições que esses textos gnósticos podem trazer sobre autoconhecimento, transcendência e amor incondicional. Em meio a isso tudo, a figura de Maria Madalena segue intrigando pesquisadores e fiéis. Aos poucos, algumas tradições cristãs passaram a rever a forma como falam dela. A Igreja Católica, por exemplo, desde o pontificado de Francisco, elevou a memória de Maria Madalena ao grau de festa, aproximando-a da honra reservada aos apóstolos. Isso indica que há uma certa reabilitação de sua imagem acontecendo em círculos oficiais. Por outro lado, no meio esotérico, Maria Madalena é frequentemente vista como uma espécie de iniciada ou mestra, alguém que teria recebido chaves espirituais únicas. Há também correntes místicas que a associam à ideia de sagrado feminino, buscando nela um arquétipo de mulher sábia, capaz de unir compaixão e conhecimento. Nesse ponto, talvez você esteja se perguntando, mas afinal, como podemos ter certeza do que é verdade e do que é ficção? A resposta honesta é que não temos 100% de certeza. O que temos são documentos históricos, análises filológicas, arqueológicas e tradições que atravessaram gerações. Cada pessoa, ao estudar esses textos e suas interpretações, pode chegar a conclusões diferentes, dependendo de suas crenças, de seus valores e de sua bagagem cultural. A busca pela verdade, nesse caso, pode ser vista como um caminho espiritual em si. Estudar com a mente aberta, mas com o cuidado de não aceitar tudo acriticamente, é uma forma de honrar o legado, tanto dos textos canônicos quanto dos apócrifos. Retomando o fio da narrativa, é importante frisar que o Evangelho de Maria Madalena não é muito extenso nos fragmentos que chegaram até nós. Ainda assim, as palavras que temos são suficientemente fortes para provocar questionamentos profundos. Na parte central desse evangelho, Maria relata uma visão que teve do Mestre. Enquanto os discípulos demonstravam desespero, ela afirma que viu o Senhor e que ele revelou os segredos do Espírito. Diz ela que a verdadeira culpa não vem de uma transgressão exterior, mas da ignorância em relação ao verdadeiro eu, o que se alinha perfeitamente com a mentalidade gnóstica. Depois, ela descreve seu diálogo com as potestades e a maneira como superou cada uma, até alcançar a contemplação da realidade suprema. Aí acontece a contestação de André e Pedro, que não conseguem acreditar que o Mestre tenha confiado nela uma mensagem tão profunda. Nesse ponto, Levi, também chamado Mateus em alguns lugares, intervém pedindo que não se desacredite de Maria, pois ela é digna de confiança. Esse pequeno trecho resume a tensão entre a comunidade que reconhecia a autoridade de Maria e a ala que resistia a aceitar a voz de uma mulher como líder espiritual. Isso nos leva a pensar que historicamente havia tensões bem concretas naquelas primeiras comunidades. E Maria Madalena simbolizava uma vertente mística e possivelmente igualitária. Olhe como essa história se conecta de modo tão íntimo à questão do lugar da mulher na igreja ao longo dos séculos. Se Maria Madalena foi mesmo essa discípula diferenciada, que recebeu revelações profundas, então por que as mulheres foram, na maior parte da história, impedidas de exercer funções sacerdotais ou de liderança na instituição católica e em outras tradições cristãs? Essa contradição
aponta para como um texto apócrifo pode ser revolucionário quando colocado em debate. Ele abre a possibilidade para uma reinterpretação de toda a história eclesiástica, bem como das formas de espiritualidade que incluem o feminino em pé de igualdade. Outra curiosidade que vale a pena mencionar é que alguns estudiosos, analisando a língua original e a terminologia usada, enxergam semelhanças entre esse Evangelho de Maria e certas passagens do Evangelho de João, que é canônico. Isso poderia indicar que os gnósticos, ou pelo menos alguns redatores desse período, tinham acesso a tradições muito próximas das que deram origem ao texto joanino. Essa proximidade levanta a hipótese de que os círculos joaninos fossem mais abertos às experiências místicas e às lideranças femininas, algo que depois teria se perdido ou sido abafado. Seguindo esse fio, um dos elementos mais interessantes no estudo do Evangelho de Maria é a metáfora de vencer as potestades, que remete à luta interior contra as paixões e os medos. São esses aspectos que mantêm a alma presa na ignorância e na falta de paz. Essa ideia não está ausente dos evangelhos canônicos, mas no texto de Maria ganha um destaque sistemático. É como se ela estivesse descrevendo passo a passo a jornada da alma rumo à libertação total. Esse tipo de ensinamento não se choca necessariamente com a doutrina cristã, mas o coloca numa linguagem mais próxima do esoterismo, algo que para alguns é enriquecedor, enquanto para outros é um desvio perigoso. Nesse sentido, podemos ver como, ao longo da história, a Igreja adotou uma postura mais voltada aos sacramentos e ao ensino estruturado, enquanto a via gnóstica enfatizava a interioridade, a iluminação pessoal e a experiência direta do divino. Há quem argumente que ambas as abordagens têm seu lugar e que a exclusão total de uma delas empobrece a experiência religiosa. Por isso, muitos grupos hoje em dia buscam reconciliar o cristianismo com as ideias gnósticas, resgatando esses textos como fontes de sabedoria complementar. Outra camada de curiosidade surge quando analisamos a postura de pesquisadores laicos, ou seja, de pessoas que não têm compromisso direto com uma instituição religiosa. Para alguns, o Evangelho de Maria Madalena é um sinal de que, no cristianismo primitivo, havia maior diversidade e que a versão vencedora foi apenas uma entre várias. Para outros, a existência de um texto como esse não diminui em nada a relevância dos 4 evangelhos oficiais, pois esses teriam sido selecionados pela comunidade cristã mais ampla e contariam com um respaldo histórico e teológico superior. Sim, o debate permanece vivo, e cada vez que um novo fragmento ou documento é achado, reacende-se a chama da curiosidade sobre o que mais podemos descobrir. Apesar de parecer que já abordamos muito, ainda há outras teorias que dizem que o próprio nome Madalena pode ter significados diferentes. Alguns estudiosos entendem que Madalena era simplesmente a indicação de que Maria vinha de Magdala, uma localidade próxima ao Mar da Galileia. Outros especulam que Madalena poderia ser um título, algo como a Torre, conferindo a Maria um status de firmeza, uma posição de destaque na comunidade de seguidores de Jesus. Não há unanimidade, mas é outra brecha que permite imaginar que desde os primeiros escritos ela possuía uma dignidade especial. Avançando no tempo, muitos acreditam que grupos como os cátaros, que floresceram no sul da França, especialmente entre os séculos XI e XII, teriam algum tipo de linhagem espiritual que venerava Maria Madalena como a portadora de uma tradição secreta. Essa crença inspirou lendas de que ela teria chegado ao sul da França após a crucificação de Jesus, trazendo consigo ensinamentos sagrados. Há igrejas e capelas na região que são dedicadas a Maria Madalena, e isso alimenta a narrativa de que ela poderia ter vivido ali.
propagando uma forma de cristianismo místico. Historiadores mais conservadores não corroboram essa versão, mas o folclore local se mantém vivo, reforçado pela imaginação de visitantes e pelos romances que exploram essa temática. Todas essas perspectivas nos mostram o quanto a figura de Maria Madalena é multifacetada e carrega uma força simbólica impressionante. Ela atravessa os séculos e permanece como um enigma que até hoje muitos se dedicam a tentar decifrar. O livro perdido, o Evangelho de Maria Madalena, é uma das chaves que poderia abrir novos horizontes, caso um dia mais fragmentos fossem descobertos. Enquanto isso, temos de lidar com o que existe, comparando traduções, analisando contextos e reconhecendo que a história oficial nem sempre dá conta de toda a pluralidade que existiu no passado. A cada dia que passa, surgem pesquisas mais aprofundadas, livros que procuram explicar com detalhes a importância de Maria Madalena, conferências acadêmicas que discutem a historicidade dos textos apócrifos e movimentos espirituais que buscam nela uma inspiração para o presente. Inclusive, há mulheres que se sentem impulsionadas a assumir lideranças em comunidades cristãs, utilizando Maria Madalena como exemplo de que a voz feminina no cristianismo não é uma novidade, mas algo que poderia ter sido muito mais forte se não tivesse sido silenciada. Além disso, a presença de Maria Madalena na iconografia cristã ainda desperta discussões. Ela é frequentemente representada com cabelos longos, às vezes segurando um vaso de alabastro. Em outras imagens, aparece como penitente. Entretanto, nos últimos anos, alguns artistas contemporâneos tentaram retratá-la com a dignidade de uma apóstola, vestindo mantos semelhantes aos dos outros discípulos, ou mesmo em posição de destaque ao lado de Jesus. Esses novos retratos são tentativas de corrigir o que muitos veem como uma injustiça histórica. Falar sobre o livro perdido de Maria Madalena também nos faz pensar em como a própria noção de perdido é simbólica. Há textos que desaparecem, mas as ideias que eles continham podem sobreviver de outras formas, em tradições orais, em rituais secretos, em simbolismos ocultos na arte. E não podemos deixar de mencionar também que, ao longo dos séculos, a Igreja Ortodoxa do Oriente, por exemplo, guardou tradições diferentes da Igreja Católica Romana. Talvez em algum canto do mundo ainda existam manuscritos antigos que possam um dia vir à tona e revolucionar de vez o que sabemos sobre Maria Madalena, Jesus e o cristianismo primitivo. Enquanto isso não acontece, a melhor atitude é continuar estudando, refletindo e dialogando, sem deixar que o fanatismo ou a negação total nos dominem. O equilíbrio pode ser encontrado na abertura, na possibilidade de que, sim, havia mais diversidade nos primeiros tempos da fé cristã do que imaginávamos, mas sem, com isso, descartar toda a tradição que se formou. A memória de Maria Madalena, tal como aparece nos textos apócrifos, pode estimular o surgimento de uma espiritualidade que valoriza o feminino e o conhecimento interior. Isso pode trazer benefícios para quem busca compreender a totalidade do que é ser humano em relação com o divino. Mas também pode provocar reações intensas de quem enxerga, na tradição canônica, a única via segura para a salvação. Em última análise, se há um legado claro desse Evangelho de Maria Madalena ou livro perdido, é o chamado a enxergar que cada indivíduo tem a capacidade de entrar em contato direto com o divino, de superar seus medos e confusões e de encontrar a verdade em seu próprio interior. É, ao mesmo tempo, uma mensagem profunda de empoderamento feminino, mostrando que uma mulher poderia sim ser a guardiã de revelações grandiosas. E, por outro lado, um lembrete de como a história humana é marcada por disputas de poder,
por escolhas que se tornam ortodoxia e pelo esquecimento proposital ou acidental de certas vozes. Nesse ponto, você já percebeu que o assunto é inacabável. As teorias sobre Maria Madalena e seu suposto livro perdido se multiplicam conforme nos aprofundamos, mas também quanto mais nos abrimos ao campo do imaginário. O que não podemos negar é que a simples existência de um evangelho que leva seu nome, descrevendo diálogos espirituais e conflitos entre discípulos, já é motivo suficiente para que ela seja considerada por muitos uma figura-chave do cristianismo nascente. Ainda que esse evangelho não tenha sido reconhecido como canônico, ele pode conter sinais preciosos sobre as diversas formas de vivenciar o seguimento de Jesus. Assim, chegamos ao fim desta longa jornada. Espero que você tenha aprendido algo novo sobre a história, a espiritualidade e as grandes perguntas que envolvem o livro Perdido de Maria Madalena. É provável que você saia daqui com mais perguntas do que respostas definitivas. Esse é um dos sinais de que o conhecimento verdadeiro continua vivo em nossa busca. Afinal, a fé e o estudo caminham lado a lado. E é nesse jogo de luz e sombra que crescemos como seres espirituais e racionais. Se você gostou deste tema, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito a levar adiante esse trabalho de exploração de mistérios, histórias e espiritualidades. Agradeço por ter ficado comigo até agora, dedicando seu tempo e interesse a esse assunto tão fascinante. Fique atento aos próximos vídeos, pois continuaremos trazendo conteúdos que desafiam nossa forma de ver o mundo. Afinal, há sempre novos segredos a serem desvendados. E o que hoje chamamos de oculto pode amanhã se tornar o centro de uma nova compreensão.